Bem, a gente está começando agora, então, o primeiro podcast de natação master da ABMN, Associação Brasileira de Natação Master. E a primeira convidada é a Verônica Bálsamo, que tem muita história para contar bacana. Uma grande nadadora, acredito que seja uma das melhores, não sei se é a melhor nadadora master do Brasil. Olá, Verônica, como é que vai? Oi, Felipe, tudo bem? Agradeço muito a oportunidade de estar participando desse primeiro podcast da BMN. É uma honra para mim ter sido convidada para estar conversando com vocês um pouquinho e contando um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória aí na natação. Beleza, a nossa ideia é sempre a gente trazer alguém para a gente aprender um pouco dessa pessoa e a gente aprende sabendo um pouquinho da vida dela, né? Então, o que eu já sei da tua vida, eu vou começar a introduzir e depois tu conta o que a gente ainda não sabe. Os atletas master não podem esconder a idade, que não tem condições, né? Todo mundo sabe a idade de todo mundo, então eu vou dizer que a Verônica tem 33 anos. Ela nada desde criança, como muita gente, né? A maioria, eu também fiz isso. Mas o detalhe dela é que ela nunca parou até hoje. Isso eu acho que é uma exceção, tendo em conta de que a Verônica ganhou vários campeonatos mirim, infantil, juvenil, júnior, teve toda essa escala de destaque, especialmente na região sul, mas também nível nacional, sempre no federado, até chegar em participar de competições brasileiro absoluto, indo para a final A, que foi teu melhor desempenho em brasileiro absoluto, né? Isso aí. Cheguei a participar de algumas finais. E aí, como você mencionou, né? Teve toda essa parte da minha carreira mirim, petis, infantil, juvenil, júnior, ali no estado do Paraná. Certo, mas ela conseguiu a final A porque na época era muito fácil, que os nadadores eram fraquíssimos. A gente tinha a Joana Maranhão, tinha o César Cielo, que são da mesma categoria, então não conta muito, né? Essa geração, a minha geração do ano de 87, César Cielo, Joana Maranhão, Guilherme Guido, Felipe França, os campeonatos brasileiros eram um pouquinho fortes. O nível era um pouquinho alto, mas isso era uma coisa bem legal, porque a motivação era grande, né? Só de estar ali presente, acho que já era uma alegria grande para mim, então eu ficava bem feliz e motivada de estar no meio ali deles, né? De ídolos, né, da natação brasileira. Eu acredito muito na parte psicológica como influência de qualquer atividade ou performance. Tu acreditas que essa tua concorrência, mesmo que não fossem pessoas da mesma prova e nem do mesmo gênero, né? Mas esse nível muito alto daquele momento te puxava para frente também, te fazia acreditar, eu posso conseguir muito melhor do que eu já tenho. Com certeza, Felipe. Eu acho que isso também é uma coisa que nasceu nessa época e eu carrego comigo até hoje, né? Como você mencionou, eu nunca parei de treinar, nunca parei de nadar. E essa motivação, essa disputa comigo mesma é algo que eu levo até os dias de hoje aí nessa minha jornada dentro da natação. Beleza, olha só, a parte mais interessante da minha cabeça assim, em relação a ti é justamente essa transição que parece ter sido até um tanto quanto suave entre competições da federação absoluto, né, que já era adulta, 20 e pouquinhos anos, para começar a nadar o Master. Como é que foi a transição e por que ela rolou, já que nossos registros do site contam que tua primeira competição Master foi em 2009, ou seja, era muito jovenzinha ainda estava sei lá, podia estar no auge, acho que da parte física, podia estar nadando os absolutos. Como foi essa transição? Então, em 2009, eu ainda estava nadando, né, no alto rendimento, mas eu tinha colegas de treino já que nadavam Master e ali em Curitiba, né? E eu estava recém-formada, já estava iniciando aí no mercado de trabalho. E eu tinha ali em Curitiba boas referências da organização dos campeonatos Masters, né? E pela facilidade e por essa referência da boa organização ali da Masters Paraná, eu acabei começando a participar dos campeonatos Masters e eu simplesmente amei esse mundo Master, amei o clima da competição, ver ali nadadores mais velhos competindo ainda, felizes. Então, foi um mundo que me conquistou. E aí, como eu já estava nessa questão do trabalho, né, envolvida com o trabalho,
E eu tive, já ao longo da minha universidade, já tendendo a isso, já a iniciar no mercado de trabalho, eu acabei iniciando nos eventos Masters. Ainda nadei, né, no alto rendimento, participando de Troféu Brasil, né, de Finkel, né, do Open, ali até 2011, mas eu já estava mais, digamos assim, voltada já, e a minha cabeça também já estava levando a natação mais nesse ritmo da natação master, e definitivamente eu comecei assim, mais voltada ainda a partir do ano de 2012, né, 2010, ali 2011 eu ainda estava focada nesse alto rendimento, mas a partir ali de 2012 eu já fui tendendo mais para o master mesmo. Certo, mas essa transição, tu se sentiu como se fosse um time na primeira divisão, de repente indo para a terceira divisão? Ou tu, assim, foi chato, foi largar um nível alto para, de repente, participar de uma competição que, no fim das contas, tu quase sempre ganhas, entendeu? Então, eu não sei se perdeu um pouco da graça da natação. Não perdeu, porque justamente ali o principal adversário sempre meu é comigo mesma, são os meus tempos, as minhas marcas, né? Então eu levei muito bem, digamos assim, essa transição entre sair do foco mais do alto rendimento para o master, por conta que a minha vida também tomou esse rumo, né? Eu estava ali mais dedicada ao trabalho, a minha rotina já estava mudando, então eu acabei levando isso com bastante tranquilidade, assim, foi bem tranquilo, por conta disso, né? Durante a universidade e ali pós, me inserindo no mercado de trabalho, isso já foi mudando, então foi uma transição tranquila, não teve esse peso assim de, né? Como você mencionou do time aí trocando a Tá sendo primeira divisão rebaixado. pela terceira, não, foi bem tranquilo, e porque eu continuei com esse amor pela natação, né, e continuei nessa busca de tentar melhorar minhas marcas, então isso foi interessante na minha carreira. No fim das contas, a motivação certa, ela serve para a vida toda, né? A motivação errada normalmente tem um prazo de validade curto, né? Exatamente, acho que essa minha relação com a natação, ela foi bem construída de uma maneira que eu levasse isso e continuo levando isso, né, essa motivação, ela nunca terminou, então eu acho isso uma coisa bem legal. Certo. Tem uma coisa que eu queria muito entender, que eu gosto de perguntar para todo mundo. Por mais que tu tenha sido uma boa nadadora irregular desde a infância, adolescência até a juventude, normalmente uma pessoa de qualquer esporte tem um momento em que dá um salto, que dá uma melhora, que dá um clique, até pela cabeça de criança, de gostar de brincar, a de repente entender como é que funciona o treino ou o prazer de ter uma dor para ter um benefício maior adiante. Tu teve algum momento, ou de repente mais de um momento dessa carreira, desde o fim da infância até o início da juventude, em que deu uma melhorada, de repente mudou uma chave e os resultados começaram a vir muito melhores? Eu tive. Então, assim, você deve ter visto aí no meu histórico, né, da BMN, que eu tenho tempos melhores na categoria 30 mais do que eu tinha na 25 mais e até de pré-master. Alguns eu tenho tempos melhores quando eu fui ficando mais velha. O que aconteceu? Esse meu início de faculdade ali pelo ano 2005 até eu me formar e principalmente esse período que eu estava num período legal de resultado, estava pegando final, né, absoluto, eu tive um período assim que eu treinava muito, e eu me cobrava muito também. Então eu tinha um treino de madrugada antes de eu ir para a faculdade, eu fazia faculdade em período integral, né, manhã e tarde. Aí eu ia para a faculdade, depois quando eu retornava, eu treinava de novo, isso era por volta meia da tarde, treinava de novo, e alguns dias eu ainda fazia a preparação física. Então, gerava, né, uma sobrecarga grande em mim, sem o devido descanso, né? E isso também não é tanto assim questão do técnico, mas é eu mesmo, porque eu sempre me cobrei bastante, eu sempre quis ter essa rotina, né? E aí, quando eu entrei para o mercado de trabalho, quando eu fui mais para esse mundo master, por uma questão de eu não ter mais possibilidade de fazer treinos duplos ou não ter mais tempo, né, nem uma estrutura disponível, às vezes, por conta da logística do meu dia para fazer isso, eu vi que era melhor para mim. O meu tempo de intervalo entre uma sessão e outra de água ele era maior, a minha metragem era menor, e isso, na verdade, para mim, ao invés do que eu imaginava que ia ser pior, foi melhor.
outro ponto. Eu comecei quando eu conheci o meu marido, né, ele é militar e é educador físico. E a gente, por ele ser por conta da profissão dele, nós temos essa vida bem agitada de mudanças, né? Nós estamos constantemente. E hoje em dia ele está montando os meus treinos por conta que a gente tem uma adaptação muito grande. Metragem, eu treino em uma piscina de 13 metros, uma de 15, né, de 19 e uma de 25. Mas assim, são piscinas, a de 25 metros, ela, por exemplo, é sem raia. Então, é muito difícil atualmente eu treinar numa piscina de 25 metros com bloco e raia. O que eu pensava, né, quando eu estava só nesse mundo do alto rendimento, que eu achava que isso ia ser impossível de melhorar ou impossível de fazer alguma coisa na natação com essa estrutura. Com essa adaptação de treinos individualmente, né, bem certinho, ali ele adapta para a minha realidade atual, então há bastante adaptação ali no meu treino, a gente consegue, a minha cabeça entende que mesmo assim eu consigo estar ali pronta para competir no Master, então eu levo isso é um ponto bem positivo aí na minha carreira. Então, essa mudança da mentalidade do alto rendimento para o Master, esse autoconhecimento, essa questão de entender que eu preciso descansar mais, isso teve um benefício bem grande nas minhas performances, né? Dá para ver ali os tempos, que alguns foram melhorando aí com o passar dos anos. Eu acho isso incrível e muito bacana. Então, quer dizer que a gente é mais ou menos da mesma geração de que quanto mais rodar, melhor, quanto mais treinar, melhor. A gente ficava contando o treino por número de quilômetros, aí dizia eu nadei tantos quilômetros, como se a gente estivesse, sei lá, tentando somar tantas voltas ao mundo em um ano, uma coisa que não faz sentido, porque tu vai nadar 50, 100, 200 metros. E tu descobrir isso na prática, isso é interessante, né? Exatamente. Hoje eu faço, né, o treino totalmente individual, né? Ele passa o treino para mim, a gente adapta a nossa realidade atual de piscina. Se hoje vai ser na de 13 metros, na de 19 metros, né? Ou na de 15 metros, ou na de 25, o que a gente vai fazer? Então ele adapta e eu vou ali, dou o meu melhor daquele dia, na estrutura que eu tenho, e o treino é feito, o treino é cumprido. Então eu acho isso bem, bem legal, assim, é legal até das pessoas, né, saberem disso, porque às vezes tem muita gente que passa por situações assim parecidas, né, dessa questão da estrutura, e acha que às vezes, né, determinados atletas não têm isso, né, e eu tenho bastante essas adaptações. E mesmo assim a gente vai lá e consegue fazer um treino de qualidade nessas situações. Olha, uma hora dessa o Felipe Messias vai soltar fogos, porque ele é adepto do menos é mais. Quanto mais enxutinho o treino, melhor. Você conhece ele, lógico, né, dos absolutos e tal, e até agora do Master, né? Ele tem uma filosofia extrema de quanto menos, melhor. Tanto que o nome do negócio dele é Menos é Mais. Ele vai adorar isso que está falando. Pois na verdade, a questão da individualidade do atleta master, né? Então, até para ser uma coisa equipe, então a maioria dos meus treinos é sozinha mesmo. A maioria deles o meu marido consegue estar presente, mas alguns não. Então tem que ser alguma coisa motivante para que eu esteja ali presente em todos os treinos propostos e disposta a fazer o meu melhor, né? Felipe, a gente tem que falar aqui que não é tudo um mar de rosas, né? Então, o atleta master tem dias de trabalho estressante, tem dias que a rotina ali do dia não saiu como planejado. Então, nem sempre você está nas melhores condições ali para fazer o treino, né? Então, por isso é importante ter essa possibilidade de ajuste ali conforme a situação do dia se apresenta, né? Que a gente tem outros afazeres ali durante o dia, né? Certo. Em relação ao volume de treino, a gente então já sabe que hoje em dia tu treinas menos, até por treinar um turno em relação àquela época lá de trás, que não estava no absoluto. Mas em relação ao formato do treino, a como o treino era feito e escrito antes e depois, teve uma mudança grande ou é mais ou menos na mesma estratégia? Então, eu treinei mais ou menos por 18 anos com o mesmo técnico. Então, lá, desde mirim, petis, infantil, juvenil e júnior, né? E o formato do treino, mais ou menos dele, daquela época, é praticamente o que eu faço hoje.
Claro, hoje eu tenho essas adaptações que eu te falei por conta das piscinas e do tempo mesmo que eu tenho para treinar, local, né? Então, a estrutura do treino em si que eu fazia com ele é parecida. Claro, a metragem diminuiu, hoje eu treino em torno de 3.000 por dia, né? O meu volume, preparação física ali 2 vezes por semana que eu faço, e treino geralmente de terça a domingo, né? Minha folga geralmente é na segunda, porque eu treino em clube e geralmente é o dia que o clube não abre, né? Então, hoje em dia é isso. Aí você tem aí, né, uns treinos mais ou menos para o pessoal ver como que é a base da minha montagem do treino, né? Só fica aquela observação que quem estiver só ouvindo pelo Spotify, o outro canal só sem o vídeo, depois pode enxergar, né? Pode ver o podcast pelo YouTube, que fica disponível lá, para ler o treino que a gente está colocando aqui da Verônica e também para ver o vídeo dela nadando um pouco mais tarde, que a gente vai colocar também. Então, Verônica, o que é esse treino? Explica rapidamente para a gente o que tem aí. Bom, rapidamente eu coloquei 2 treinos aqui para exemplificar. Esse primeiro treino é um treino que eu gosto bastante de fazer, né? É um treino que tem um aquecimento, então ali 400 metros variando o crawl e o educativo, né? 50 crawl, 50 educativo, 200 metros de perna, 4 de 25 perna de crawl progressivo a cada 1 minuto, ou seja, iniciando num ritmo mais fraco e terminando num ritmo mais forte, dentro dos 25 metros. Solta uma soltura de 100 metros e aí vai para uma série principal do treino, que seriam 5 tiros de 200 perna, saindo dentro de 5 minutos, né, a cada 5 minutos, sem pé de pato, tentando fazer todos os tiros abaixo de 3 minutos, a execução, né? Então, é uma série que geralmente eu faço ali para 2 minutos e 55, 56, de pernada de crawl, né? Saindo a cada 5 minutos. Mas tu faz a Aí pernada com prancha ou com snorkel? eu faço com prancha. Uma prancha que eu uso, uma prancha pequenininha, eu faço com essa prancha já. Tem um bom tempo que eu uso esse mesmo protocolo aí. Aí, depois disso, eu tenho uma soltura de 200 metros, né? Aí, uma série de velocidade, que seriam 12 tiros de 25 metros, né, saindo a cada 1,30, então o descanso é grande, justamente para ser feito com bastante qualidade. 4 tiros de crawl com snorkel e paraquedas, 4 tiros em estilo e 4 daí tiros de crawl sem nenhum material. Mais uma soltura daí de 200 solto só com a boia, né, com o boy, e finalizando com uma série de A1, né, de um aeróbico mais fácil para complementar o treino, que seriam 5 tiros de 200 metros a cada 3 minutos, então o intervalo também dentro da minha realidade atual é um intervalo grande. Um é livre, né, de crawl, um é de braço com palmar, e depois 10 tiros de 50 metros, variando o crawl e estilo, saindo a cada 1 minuto. Então, esse seria um treino de um dia da semana, né? Mais ou menos uma base que eu faço. E aí um segundo treino, que é um treino forte, que eu gosto muito de fazer, que tem um aquecimento parecido com o aquecimento que eu faço em prova, que seria de 200 solto, 4 tiros de 100 metros, fazendo 50 educativo, 50 crawl, 4 tiros de 25 perna progressivo, aquela mesma coisa, começando mais fraco, terminando mais forte, 4 tiros de 25 crawl, também progressivo, soltando 100 metros, fazendo 4 tiros de 50 metros, focando bastante na técnica virada, saindo a cada 1 minuto. Depois, um tiro de 50 metros para 32 segundos, a gente chegou nesse tempo de 32 segundos, que é um tempo que eu consigo me sentir bem aquecida para fazer uma série forte. O tempo que me ativa é uma execução, né, de 32 segundos, me deixa bem ativada para fazer a série. Solto mais 50 metros e aí vem a série forte. Eu gosto bastante de fazer essa série, que são 3 tiros de 200 broken, né, que seria quebrado. Então, a gente quebra esse tiro de 200 em 4 vezes de 50. Primeiro tiro saindo do bloco, como se fosse a prova. Sai do bloco, né? Em cada tiro de 50, descansa. E tenta fazer todos esses tiros de 50 os parciais da prova. Aí, às vezes, eu faço esse 200 de crawl, né?
focando ali sempre o primeiro 50 do bloco, como se fosse a prova, e depois os parciais de prova. E aí depois de estar acabado de fazer isso, uma soltura ali de 8 de 50 a cada 1 minuto. Então, seriam treinos assim que sempre estão presentes na minha rotina. Então, a gente sempre está colocando treinos assim. As séries de perna é um ponto que eu gosto bastante de focar, porque tanto para o medley quanto para a prova de livre ou as provas de 200 estilo, que eu gosto de nadar, eu gosto desse fundamento do submerso, das saídas de virada. Então, eu gosto bastante dessas séries de perna mais fortes, né? Então, elas sempre estão presentes no meu treino. E essas séries de ritmo de prova também. Então, mais ou menos isso que eu tento fazer bastante nos meus treinos. 8 de 50 para 1 minuto, essa é a tua soltura? Isso é a série de algumas pessoas. Sendo a cada 1 minuto, né? A gente ali, sei lá, nado para 40 segundos, 38. Então, para fazer uma soltura ali, mas sempre quebrando, né? Tentando quebrar, ao invés de fazer os 400 direto, para tentar manter uma boa técnica, mesmo já estando cansada, né? Então, é mais ou menos isso que eu procuro fazer. Certo. Esses 2 treinos, eles são pensando mais nos 200 livres? Isso, quando eu estou treinando com foco, né, mais para o 400 medley, porque eu gosto bastante de dividir. Como, né, a minha realidade do Master é essa, de ter outros afazeres, ter a minha parte profissional, eu procuro focar em uma prova quando eu pretendo ir para algum campeonato, né? Então, quando eu foco no 400 medley, obviamente eu tenho mais séries de estilo. Atualmente eu tenho focado mais no 200 livre, então eu tenho o treino mais mesmo de crawl, com alguns estímulos de estilo, mas as séries principais elas são de crawl mesmo. É a prova que tu mais gosta do 200 livre? É a prova que eu mais gosto, é o 200 livre. Não à toa foi a prova do recorde mundial. Exato, foi em 2018, né, no Sul-Americano de Buenos Aires. Foi um recorde bem treinado e perseguido aí. Sul-Americano de Mar del Plata, em 2014, eu era da categoria 25 mais, né? E eu acabei nadando esse 200 livre lá em Mar del Plata para 2 e 2, né? 2 minutos, 2 segundos, acho que foi 82 centésimos, uma coisa assim. E aí eu olhei que em 2016 eu ia mudar para a categoria 30 mais e vi que o 2202 era o recorde mundial da 30 mais. Então eu já comecei a pensar, né, nesses anos aí que viriam pela frente para justamente essa prova aí, né? Quando eu mudei para a categoria 30 mais, eu fiz algumas tentativas, né? Em alguns torneios, em algumas etapas do brasileiro, mas eu ainda não tinha acertado a prova como eu gostaria, né? Então, a gente fez um treino bem específico aí para os 200, para essa prova de Buenos Aires, né? E aí acabou que o recorde mundial veio nessa ocasião, assim, foi bem legal mesmo, consegui executar tudo que eu tinha treinado, né? Os parciais da prova, né? Primeiro parcial, não errando nem para mais nem para menos, o segundo parcial, o terceiro que eu tinha bastante dificuldade de acertar, e aí fechando. Então eu abri na casa dos 28 segundos e depois eu segurei os outros 3 parciais na casa dos 30 segundos, que era exatamente o que eu vinha treinando. Então foi bem legal, porque desde 2014 eu estava com isso na cabeça e 4 anos depois eu consegui executar e melhorar o meu tempo aí tão perseguido nesses anos aí que tiveram entre 2014 e 2018. Foram Tantas vezes muitas eu nadei. tentativas? Olha, todo ano eu tentava pelo menos uma vez, então eu treinava específico para alguma competição, né? Em piscina curta da BMN, geralmente, ou lá do Masters Paraná, que na época eu estava morando lá no Paraná. Então, no mínimo umas 5 tentativas teve, entre eu imaginar que seria possível e até eu conseguir. No mínimo mais 5, mas foi assim bem legal, porque deu para corrigir o que eu não estava acertando, e aí consegui aí nesse Sul-Americano de Buenos Aires executar tudo que eu tinha treinado. Muito legal. Aí já é a chegada, né? Isso, já é a chegada, então um momento bem legal, né? De você olhar no placar ali e ver que saiu tudo conforme planejado. Na verdade, era 2202, eu tinha que andar para 21, né?
Mas aí na nossa cabeça sempre fica aquele negócio assim, né? Não, é 2-1, eu consigo nadar para 2-0. E aí também, quem nada para 2-0 consegue nadar para 1,59, mas né, nesse momento aí eu tava bem pensando que aí, ó, do 31, 36, então errei. O último parcial foi 31 baixo. Eu até dei uma cansadinha no final. Mas o terceiro parcial, que era o crucial para esse tempo sair, que tinha que sair para próximo de 30 segundos, saiu. Se não me engano, foi 30,75. Aí deu uma cansadinha no último 25, mas acredito que seja aí que dê para tirar um pouquinho, se eu quiser baixar desses 2 minutos, né? Então, é nesse finalzinho de prova aí que dá para tirar alguma coisa. E o teu corpo é realmente para um meio fundo? Ou, assim, a velocidade, o teu tempo de 50 livre é tipo 27, e a tua passagem no primeiro 50 dos 200 é 28, é isso? Na piscina curta ali né, eventualmente eu nado 50, mas não é muito frequente. Mas, assim, eu já, em abertura de revezamento, que é onde eu mais acabo nadando nessas competições que eu tô, digamos assim, mais preparada, mais descansada, eu acabo nadando para 26 às vezes, né? Na piscina de 50 também. Mas veja que é mais próximo, né? É próximo, digamos assim. Eu passo o 28 com mais facilidade, com muito mais facilidade do que me matando lá, e às vezes eu faço 27, como você falou. Então, realmente, eu sou, né, o meu estilo de nado e até a minha constituição física é mais para o meio fundo mesmo. Sempre foi, né? Desde os primórdios lá da natação que eu comecei, sempre foi mais para o meio fundo mesmo. Certo. Fala um pouquinho só mais de ti para a gente comparar histórias da natação master. Tu és casada, tens filhos? Ainda não Não. tenho filhos, não. Tu já se mudaste várias vezes nos últimos anos e de repente se encontra com várias piscinas diferentes, Isso. quase todas ruins? Na verdade, assim, a gente veio de uma situação muito boa, né? Que eu estava lá em Brasília, e lá tem uma estrutura maravilhosa para treinar de piscinas, né? Então, esses últimos 2 anos eu passei lá, mas no recorde mundial também estava lá em Ponta Grossa, que é a minha cidade natal. O meu marido estava trabalhando lá e a gente estava lá, né? Por felicidade, a minha cidade natal. Mas, assim, acontecia de muitas vezes por conta de viagem de trabalho dele, né? Ou minha também, eu fazer vários treinos adaptados em piscinas menores, de 16 metros. Eu treinei muito em piscina de 16 metros. E mesmo assim, a gente conseguiu adaptar os treinos e extrair o que tinha de melhor. Atualmente, a gente veio aqui para o extremo oeste de Santa Catarina, né? São Miguel do Oeste, que é uma cidade que não tem nenhuma piscina de 25 metros raiada aquecida. Então, né, atualmente a gente tem essas adaptações, mas eu acredito que a gente vai conseguir levar bem aí, mesmo não tendo a piscina nas melhores condições como eu tinha em Brasília, né? E faz parte do meu aprendizado aí também como nadadora, e como nadadora master, eu acho que é uma coisa bem legal também de eu continuar competindo e continuar motivada, estando nessa situação de não ter a piscina, digamos assim, ideal, com bloco, né, nada. Mesmo assim, continuar motivada e continuar treinando. Tu trabalhas 8 horas por dia? Eu agora, né, sempre no período de mudança, eu fico nessa questão até me estabilizar normalmente, mas normalmente sim, trabalho 8 horas por dia. Trabalho normalmente. Preferes piscina curta ou piscina longa? Eu prefiro piscina curta. Por isso que não foi para os mundiais, não fez tanta força para os mundiais, mas quando aparece um sul-americano de curta, tu tá lá. Na verdade, assim, eu tenho um sonho de ir para mais mundiais além do que eu fui, que foi Riccione, 2012. E essa questão da piscina, acho que eu também gosto de nadar em piscina longa. Eu acho que não tenho, por exemplo, se você me falar para fazer um treino de séries assim mais de ritmo, de prova, eu prefiro a piscina longa. Treinos de medley também, eu acho legal. Piscina longa, aberta, parece que você sente aquela energia gostosa, assim, né? Então, a piscina curta, aberta também, mas para ritmo de prova eu acho legal a piscina longa. Até para competir na piscina longa, né? Mas a questão dos mundiais é que às vezes com a minha rotina de trabalho, eu ainda não consegui encaixar
não consegui encaixar essa questão de ir para os outros mundiais que teve depois de Riccione, mas tenho esse sonho de ir para o próximo aí de Fukuoka, né? E de repente os próximos de Fukuoka seria o meu último da categoria 30 a mais. Então tenho esse sonho. Vamos aí correr atrás para ver se eu consigo participar, que seria uma coisa bem legal assim na minha carreira. Certo, olha, não sei se todo mundo sabe, mas o site da ABMN tem uma seção no associada chamada Currículo do Atleta. E nessa seção a gente pode ver não só o nosso currículo, ou seja, todo o nosso histórico de competições na competição Master, né, da ABMN, mas também de outras pessoas. Basta jogar o número de inscrição de outras pessoas e esse número de inscrição fica sempre no lado do nome da pessoa nos resultados de qualquer competição. Então eu fiz isso no teu nome, né? Coloquei lá o teu númerozinho de inscrição e vi todo esse currículo. E o currículo é legal que ele tem uns dados já prontos de resumo. E lá estava escrito que tu nadaste 161 provas individuais e ficou em segundo em apenas uma delas. Foram 160 ouros individuais, sem contar revezamentos. Que tu escorregou na borda. Na verdade, acho que aí, com certeza, né, tinha uma atleta melhor que eu naquele dia e ela me ganhou, né? Isso é perfeitamente normal para quem está competindo e eu acho que é isso aí, né? Aquele dia eu dei o meu melhor, mas não foi suficiente, então ela foi melhor que eu naquele dia e acabou me ganhando. Mas é interessante, né? Esses dados, acho que acho que eu vi poucas vezes isso. Vou dar vou dar uma olhada lá nesse currículo da BMN, legal, né? De ter esses dados assim mapeados nossos, né? E como você falou, até das marcas ali, acho bem interessante ter esses dados. Mas foi isso, assim, acho que ela naquele dia ela estava melhor que eu e aí eu dei o meu melhor, mas não foi o suficiente. Mas o que eu acho mais legal do fato de tu teres ganhado 160, tido só uma prata, é que não é o teu discurso que está falando, é a tua prática que diz que a tua motivação é tu mesmo. Porque se a motivação fosse ganhar a competição, tu já tinha parado há muito tempo. Porque tu ganhas todas. Tua motivação é o teu tempo, é melhorar, é tu vencer a ti mesmo. O que parece um clichê, mas esses dados meio que provam essa tese, né? Exato, acho que isso é uma coisa bem marcante, assim, que eu levo comigo desde criança. Então, eu sempre tive essa vontade de experimentar até onde eu ia conseguir chegar, sabe? Então, atualmente, no Master, eu acho que isso é um ponto bem interessante, porque além de estar ali, de rever os amigos, de estar naquele ambiente legal da natação Master, de fazer, né, algo para a minha saúde, para o meu bem-estar, como eu sempre falo, a natação ela é fundamental para a minha saúde física e mental, né? É onde eu me realinho ali dentro da água, às vezes até tomo alguma decisão do trabalho, penso sobre algum outro assunto que eu estava assim, que estava meio pendente de eu pensar e resolver, então eu consigo me realinhar e até ser mais produtiva nas outras áreas, né, da minha vida, na área profissional, inclusive, de ter esse contato com a água, e é como você falou, esse desafio de querer ser melhor do que a cada dia, então de melhorar os meus tempos, né? Isso aí me move bastante a continuar treinando e buscando evoluir, participando das competições, pensando nisso também. Isso é uma coisa bem bacana. Mas olha, tu és um caso único em vários aspectos. Um deles é esse desempenho que, logicamente, sai da média. O outro é, que eu acho muito interessante, a pessoa que penou nadando milhas e milhas na juventude, continuar nadando com 33 anos sem ter parado em nenhum momento, isso eu acho bastante raro. A gente tem na própria BMI, nossos colegas, alguns mais velhos, com 50, 60 anos, que não pararam, mas são exceção. Alguns deles pararam por um tempo e voltaram. Como é que tu aguentas ficar olhando, contando lajota, sem um intervalozinho para respirar um pouco? Então, eu acho que uma coisa legal, né, foi que com esse técnico, né, que é o professor Ederlei, que trabalha hoje lá na Academia Gustavo Borges, em Curitiba, nesses 18 anos que eu fiquei com ele, eu não me lesionei. Então, isso é uma coisa legal, porque eu nunca tive grandes paradas, assim.
Claro, uma vez ou outra a gente tem um probleminha e tal, mas eu nunca tive sérias lesões. Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante, né? Eu ter essa questão de continuar, de dar continuidade aos treinos sem ter grandes problemas com lesão. Eu acho que a outra coisa é esse amor que eu tenho pela natação e como eu te falei anteriormente, essa questão do equilíbrio pessoal, emocional, a falta que a natação me faz para isso, para me O alinhar, me amor não é suficiente. reorganizar. Amor não é suficiente. Tu pode amar muito a pessoa, mas É, tem hora que tu não quer ver a pessoa na tua frente, tu vai sair é, sozinha. Isso acontece na concordo. natação. Concordo com você. Então, acho que é por isso que eu acabo tendo esse diferencial de eu nunca ter parado, porque eu tenho essa dependência da parte de reorganização mental, depender da água, né? Já tentei parar, parei por 3 dias, mas voltei, porque já estava ficando louca, não estava dando conta de tomar minhas decisões e ficando mais estressada, com dificuldade de dormir. Então, a natação tem esse lado terapêutico para mim também, né? Hoje, falando como master, e é como você falou, acho que também tem um diferencial aí que talvez eu não saiba explicar dessa minha vontade e motivação nunca terem diminuído. Tem a vantagem também do meu marido gostar muito do esporte, ser do meio do esporte, já ter competido no alto rendimento muito tempo, né, no triatlo. Então, Cadê ele ele me nadando master? ele nada também, ele Ah, nada. nada. Ah, tá, Não, é tá. até uma Então, coisa outro dia a gente vai curiosa. trazer ele também. Não, uma coisa curiosa de falar, né? Ele, nos primeiros Master, ele não nadava. E aí, tanto do pessoal... Mas ele treinava na piscina, por causa que não é do triatlo, ele nada. E aí ele treinava, e o pessoal, por que você não nada? Por que você não nada? Até que um dia ele ficou só esperando alguém falar assim, por que você não nada? Ele falou assim, eu não vou nadar, eu me inscrevi. Então agora ele nada também. Geralmente provas mais longas, né? 800, 400, aí ele nada. Agora, isso sobre tu realmente ter continuado a nadar direto, eu acredito, é uma teoria que agora imagino na minha cabeça, que o fato de tu teres feito essa transição do absoluto para o master tão nova tem ajudado, porque se tu tivesses naquela pressão e naquele treino de 2, 3 vezes por dia, até agora, talvez, se de repente tu se aposentasse agora do absoluto, talvez tu não ia mais querer ver água na tua frente, como muitos nadadores não aguentam depois de tanto Uhum. tempo. Tu acreditas que isso seria o caso, ou mesmo assim teu amor pela natação ia superar até anos e anos de muito sofrimento, treino e pressão? Não, eu acredito que essa tua suposição é verdadeira. Acho que é isso mesmo. Pelas circunstâncias da minha vida profissional, né, pessoal profissional, eu acabei indo para o master mais cedo, né? E com certeza essa leveza que eu fui levando na natação desde então contribuiu para essa minha para que eu treinasse ininterruptamente, né, sem interromper aí nenhum ano por conta disso. Provavelmente essa suposição é bem verdade, né? Aconteceu isso mesmo. Eu fui entrando mais nesse clima mais leve, mais gostoso das competições Masters e isso me levou a nunca perder a motivação aí por treinar, com certeza. Certo. Comparando o absoluto com o master, o nervosismo de nadar uma competição master, que seja mundial do nadar, ele é igual, menor ou maior do que numa competição absoluta? Olha, eu acho que são sensações diferentes, sabe? No absoluto, eu tinha aquela pressão maior comigo mesma, a parte do técnico, às vezes de clube, de você querer muito dar aquele resultado, não só por você, mas por tudo que te cerca, né? Então, era um nervosismo diferente, era um nervosismo que eu considero assim uma pressão maior. E ali no Master, na verdade, eu não tenho pressão nenhuma, né? Eu chego para nadar ali feliz, leve, com a sensação de que, apesar de todas as dificuldades para treinos, eu fiz o que eu podia e o que eu estou dando ali é o meu melhor naquele momento. Se eu fizer um tempo melhor ou um tempo pior, não tem problema, foi o que eu consegui executar naquele momento. Claro, como foi com o recorde mundial, a gente sempre trabalha mirando aquele objetivo, mas uma performance assim no Master, e não só no Master, né, no alto rendimento também, mas é que no Master os fatores externos, às vezes, eles são maiores, né, a questão da família, do treino, das viagens, de compromissos profissionais,
nem sempre é possível tirar férias muito longas antes de um evento, então você vai em cima da hora. Então, há tantos fatores ali no Master que a gente tem que ter a consciência de chegar ali e tentar fazer o melhor para aquele momento. Então, eu chego ali, com certeza, mais feliz, mais leve e não tem pressão nenhuma ali quando eu vou subir no bloco ali do Master. Então, a ansiedade, aquele friozinho na barriga, ele sempre tem, mas eu acho que isso a gente gosta, né? A gente tá ali porque a gente gosta disso, mas você também, né, Felipe, teve aí nadou no absoluto, deve entender o que eu falo, que parece que são sensações diferentes. Mas também eu nunca nadei no absoluto agora depois dessa fase master, então talvez eu volte se algum dia eu for largar o absoluto, eu volte com uma cabeça diferente, né? Então, Com a isso leveza do Master nadando absoluto. isso, exatamente. Mas tu ficas nervosa, né? Eu, antes de nadar uma prova no Master, você diz? Eu acho que é aquela ansiedade natural, ali, adrenalina, né? Eu fico. Eu acho que quando eu parar de sentir isso, não vai ter muito mais graça, não. Eu gosto de sentir. Pois olha, que chegou a hora de executar, né? Uhum. O meu sonho é fazer que nem tu e também o Bruno Fratos com a mulher dele, que é um casal que um treina o outro. Deve ser divertido demais, pô. É legal, porque Bem, não sei como é que é a briga de treino e briga de casa. olha, tem que, tipo, Poliana Okimoto e Sintra também, Também tem que tem saber, outros, né? tem que saber separar, né? Atleta, técnico. Mas assim, vou dizer que eu não sou uma atleta muito difícil também. Claro que a gente reclama, às vezes eu dou uma reclamada, mas eu executo o que ele fala ali sem questionar muito, não. Eu vou, chego, treino, faço a intensidade que tem que fazer. Às vezes eu até faço forte demais. O dia que teve um dia cheio, assim, que você tá com vontade de descarregar na piscina, aí ele fala, segura, calma aí, não gasta antes da hora, amanhã vai faltar. Aí ele até tem mais aqui me segurar porque eu gosto bastante de treinar, né? Então, eu sei, assim, às vezes eu sei que eu sou chatinha, né? Todo atleta às vezes tem seu dia mais chato. Mas a maioria dos dias aí, 99%, eu só executo ali o que ele fala, não tem muito respeito ele como meu técnico mesmo. Beleza, a gente já vai chegando ao fim do nosso primeiro podcast de natação master da ABMN, conversando com a Verônica Bálsamo, uma super campeã da natação master e também federado absoluto, né? Eu espero que tu consiga ir para os próximos mundiais. Eu tenho até aqui, olha só. Isso aqui eu mostro para as pessoas ficarem se arrepender de não ir. Isso aqui é melhor que medalha, sério. Que legal, O verdade. bichinho é a coisa mais legal do mundo. É legal mesmo. A gente não compra o bichinho, a gente ganha o bichinho. Ganha, A gente que merece o legal. bichinho. A sensação é outra. Então, Legal. lá em Fukuoka, eu Show. espero que tu leve muitos desse para casa e a Legal. gente faça alguns revezamentos bem legais, misto, para ganhar tudo o que der. Eu acho que é legal, vamos colocar em prática esses revezamentos, vamos colocar o Brasil lá para apavorar os gringos. E legal, Felipe, foi bem legal conversar aqui com você. Eu acho que é interessante, né, que as pessoas saibam, às vezes, um pouco mais da nossa rotina, das dificuldades, para entenderem que, às vezes, aquela situação que, às vezes, a pessoa está passando, ela acontece com a maioria aí dos nadadores masters, né? Então, que sirva também disso, né, de incentivo para quem às vezes tem dificuldades e para que consiga aí também adaptar os seus treinos, né, saber que às vezes o resultado não desejado é por conta de vários fatores, né, eu fiquei aí 4 anos persistindo nesse tempo, errei muito mais do que acertei, até eu acertar a prova, e isso na natação master é bem legal, né, bem instigante, é motivante e nos leva a ficar nesse caminho aí, nessas amizades boas, saudáveis, nesse estilo de vida também mais saudável. Isso é bem legal e que a gente envelheça aí nesse meio, né? Tome como exemplo tantos nadadores masters aí que tem no Brasil, né? Dona Nora nadando 200 borboleta com 95 anos, né? Essas coisas assim, que é muito, muito legal de estar inserido nesse meio. Assim. Sou muito feliz e grata por continuar participando dos eventos. Olha, para fechar então, uma dica para os nadadores masters que estão te ouvindo. Qual é um erro que tu acredita que seja comum, alguma coisa simples, às vezes até de consertar, que tu sugiras para os nossos colegas? Olha, eu acho que
O que eu gosto muito de fazer e acho interessante é fazer o ritmo de prova, né, executar velocidades, né, próximas do teu ritmo de prova nos treinos. Então, se você quer nadar, tem um objetivo lá de nadar para 1 minuto 100 metros, por exemplo. Você quebra isso em distâncias menores, de 25, depois, quando já tiver assimilado ali o tempo de 14, 15 segundos no 25 metros, vai para os 50, que você tem que fazer para 30 segundos, para 29. Então, treinar velocidades, né, e ritmos de prova, fazendo treino o que você quer fazer na prova em termos de ritmo, né, de velocidade. Eu acho que isso é bem importante. Aqueles treinos que eu demonstrei ali, aquele treino de 200 broken, é para isso. Então, acho que seria essa minha dica, que eu acho bem importante. Eu acho que antigamente se fazia menos isso, pelo menos a minha lembrança de criança, adolescente, eram treinos muito longos e porcentualmente muito pouco na velocidade da prova. Exato, acho que realmente, e para o nadador master, eu acho que isso faz bastante diferença, né, também, porque às vezes você não tem, além da parte técnica, né, de melhorar detalhes ali da parte técnica, mas acho que essa parte do ritmo de prova é algo bem, bem importante, bem interessante. Muito bem. Obrigadíssimo, Verônica Bálsamo. Depois a gente volta com mais nadadores, aceitamos sugestões e a gente quer continuar sempre produzindo conteúdo de nadadores para nadadores, ajudando a gente mesmo a nadar melhor, entendendo como é que funciona a cabeça de cada um e junto a gente vai indo para frente. Obrigado, Verônica. Obrigada, eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigada mais uma vez aí, Felipe, foi um prazer conversar com vocês. Tchau, até a próxima. Tchau.